Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é analisar a origem ou as raízes das palavras. E claro que, já que nós estamos falando quase sempre de ultrassom veterinário ou não aqui na nossa rede, vamos analisar a palavra ultrassom. Ultra, ok, ultra todo mundo entende, né? É uma coisa que dá a entender algo grandioso, super, ultra, mega, sei lá. Som, minha voz, som, música, som, barulho, qualquer tipo de som. E grafia, de gráfico, de desenho, de escrita. Então, ultrassonografia. A gente está falando de um som de um ultrassom, um som então de alta frequência, e grafia, que é a produção de uma imagem baseada neste som de alta frequência. Alta frequência significa que, ao invés dessa onda sonora, né, que todo som se comporta como uma onda. As ondas de baixa frequência, elas têm um vale e um pico próximos um do outro, ou seja, essa onda faz uma pequena oscilação. As ondas de alta frequência, como por exemplo o ultrassom, significa que a gente tem ondas onde o pico e o vale são bastante diferentes entre si. Então elas oscilam bastante, a onda oscila bastante. A frequência de audição humana não chega na altura em que o ultrassom chega. Por isso a gente não ouve esse som, mas ele tem esse comportamento de onda sonora. E o que isso representa, então, dentro da prática da ultrassonografia? Significa que quanto mais alta for a frequência desse som, porque dentro das ultrafrequências a gente tem graduações ainda mais finas, vamos dizer assim, da frequência. A gente tem as ultrafrequências de menor frequência e as ultrafrequências de ainda maior frequência. Quanto mais baixa for essa frequência, onde essa onda tem essa menor oscilação, mais ela consegue ir longe. Então, ou seja, para aqueles pacientes que a gente está analisando, que sejam de um peso muito alto, gordinhos, grandões, a gente usa frequências um pouco mais baixas, porque a gente consegue alcançar maiores distâncias. Porém, em compensação, essa faixa de oscilação aqui, que é pequena, ela produz uma imagem de menor qualidade. Agora, para animais menores, a gente vai usar uma frequência mais alta. Então, a oscilação vai ser maior, a oscilação da onda vai ser maior. Significa que ela atinge menores distâncias, porém aumenta a qualidade. Aqui você tinha uma banda lá de frequência baixa. Ó, o carro do sonho passando. Aqui você tinha, isso é uma onda sonora que se propaga. Ela é uma frequência audível para os seres humanos e que anda em uma boa distância, né? A gente escuta de algumas quadras isso, e aqui passou do lado, no caso. Então, voltando. Aqui embaixo, que a gente tem uma frequência baixa, a onda consegue viajar por longas distâncias ou maiores distâncias. Só que como ela oscila menos, ela produz uma faixa, vamos dizer assim, de qualidade da imagem menor. Enquanto aqui em cima ela tem aquela oscilação maior frequência, ela viaja por um período mais curto, só que ela ocupa um espaço maior de oscilação. O que significa que a qualidade da imagem dessa onda aqui de cima é muito melhor do que dessa onda aqui de baixo. Tudo isso tem que ser levado em grande consideração quando a gente está falando de análise da imagem depois dela ter sido formada lá e lida pelo nosso aparelho de ultrassom, para que a gente, como técnico, né, como pessoas que entendem o que estão fazendo, saibam interpretar, ler e dar um diagnóstico baseado nessas imagens. Então, eu particularmente, inclusive, prefiro usar as ondas de alta frequência, porque eu gosto mais realmente da qualidade melhor da imagem, só que nem sempre a alta frequência que eu estou usando permite que eu alcance a distância do paciente. Então, tem vezes que eu tenho que usar sons de menor frequência. Para vocês terem uma ideia, a alta frequência consegue fazer a leitura de coisas próximas e pequenas, como por exemplo um globo ocular, enquanto a baixa frequência já consegue fazer a leitura de um abdômen ou de uma barriga de um labrador bem gordinho, né? Essa é a diferença. Eu não conseguiria usar o mesmo transdutor ou a mesma frequência que eu uso para um olho e para uma estrutura grande como a barriga de um labrador.
Então, eu acho legal saber esses fundamentos assim da formação da imagem, porque ajuda a gente na hora de interpretar e de entender como, por quê, onde, quando e etc. Então, daí pensando assim, nas estruturas, por que elas ficam de uma determinada cor ou de uma ecogenicidade? Ecogenicidade, de novo, análise da palavra, eco, aquilo que produz eco, ou seja, que bate e volta, um som que bate em alguma estrutura e volta. Quanto mais ecogênico for uma estrutura, mais densa ela é. Por quê? Se eu jogo meu som em direção a uma coisa super densa, como por exemplo um osso, ou então, sei lá, aqui, a parede do carro, é claro que isso daqui vai produzir para mim um eco muito maior do que eu jogar o meu som da minha voz ou o som do ultrassom em um líquido, como por exemplo a urina ou mesmo dentro d'água. Tanto que, não sei se as pessoas sabem, mas a propagação do som dentro da água, inclusive, é melhor do que aqui no próprio ar. Só que nós fomos treinados e acostumados a ouvir e entender as palavras das outras pessoas aqui no ar, não lá na água. Mas lá ele se propaga por distâncias muito mais interessantes, porque ele encontra um meio mais adequado para se propagar do que aqui no ar. Então, voltando às interpretações das imagens. A gente tem a barriga lá, por exemplo, né? Vamos analisar uma bexiga. E a bexiga tem composição líquida, que é o conteúdo urinário. Se o som se propaga bem no conteúdo urinário, significa o quê? Que ele vai produzir muito eco? Não, ele vai bater lá e não vai voltar quase nada de eco para mim. Então ele vai ficar escuro na imagem. O líquido vai ficar escuro porque ele permitiu bastante passagem de som. Enquanto, por exemplo, eu vou chegar lá numa próstata, que é um órgão parenquimatoso, denso, bem fechado, com fibras bem fechadas em si, se eu estou jogando som em algo denso, como uma próstata, por exemplo, o som vai bater ali e vai voltar quase que todo para mim. Então eu vou ver uma estrutura bem hiperecóica, hiperprodutora de eco, hiperecóica ou hiperecogênica, produtora de bastante eco. E aí você já vai conseguindo imaginar assim, por exemplo, então significa que se eu jogar, por exemplo, o meu feixe de ultrassom em um corpo estranho, como um osso ou um brinquedo, o que a gente vai ter de retorno? Bastante eco ou pouco eco? Bastante eco, porque o que o animal comeu lá, por exemplo, um brinquedo, geralmente é feito de algum material mais denso, como plástico, borracha, pano. E daí, a partir dali, a gente vai se acostumando a ver estruturas que produzem mais ou menos eco. Então, a ideia principal de toda a análise do ultrassom é essa. Daí, óbvio que a combinação para interpretar essas imagens tem que ser muito equilibrada com a parte clínica, né? A pessoa tem que saber fisiologia, patologia, doenças, manifestações, etc., para entender por que o eco de um determinado órgão está diferente do que ele deveria ser. Por exemplo, cheguei na urina, que deveria não produzir eco nenhum, ou seja, deveria ser anecoica ou até hipoecóica, pouco eco ou zero eco, anecoica, preta. Cheguei na urina e encontrei estruturas hiperecóicas dentro da urina. O que isso pode representar? Dentro da bexiga geralmente não vão parar corpos estranhos, mas vão parar coisas como coágulos, bactérias, cálculos, filmes inflamatórios. Cálculos eu quero dizer pedrinhas na bexiga. Então, o que vocês acham que vai produzir mais eco nessas estruturas que eu mencionei? Um coágulo, um filme inflamatório ou um cálculo? Vai ser um cálculo, ele vai produzir bastante eco, porque ele, de todas essas três estruturas que eu falei, é a mais densa. Então, ele vai produzir muito eco. Ele vai produzir tanto eco que ele vai ter uma superfície bem hiperecóica, bem produtora de eco, e abaixo dele o som nem vai conseguir chegar. Então, ele vai ter ainda o que se chama de sombra acústica. O som nem passa. Então, a gente vai ver uma estrutura de superfície hiperecóica com produção de sombra acústica abaixo. Então, vocês vejam como a gente, entendendo a origem das palavras, no caso aqui do ultrassom, mais do que até em qualquer outras coisas, a gente consegue entender, inclusive, a natureza da formação das imagens. Então, é muito legal a gente fazer esse tipo de análise. Quando às vezes te dá uma dúvida, você que está começando com ultrassom, você que está na faculdade, você que está tentando interpretar uma imagem, você que é mamãe e viu o ultrassom do seu bebê, de repente, não está conseguindo entender,
Se a gente parar para pensar, né, nessa questão da formação da imagem através do som e pensar nessa questão semântica da análise da palavra, a gente vai começando a entender o que podem ser as estruturas e por que elas são mais escuras ou mais claras no ultrassom. E por que daí no raio-x é ao contrário? Porque daí a radiografia já tem a capacidade de ultrapassar coisas que o som não tem. Então esse daí acho que a gente nem vai entrar hoje, senão esse vídeo já tem 10 minutos e pouco. Até onde que a gente vai chegar? No próximo vídeo acho que eu gravo sobre a parte da radiografia para a gente poder fazer uns comparativos e começar a entender mais do que decorar o que é hiperecóico, o que é hipoecóico. Não, vamos entender o que poderia ser. Nunca vi aquela estrutura na minha vida, mas eu já sei que ela vai ser hiperecóica no ultrassom. Já sei que ela vai ser hipoecóica no ultrassom, porque a gente sabe por que ela vira desse jeito. Eu espero que eu tenha dado uma luz aí para quem me pergunta, quem quer entender um pouco mais, quem até é curioso e nem quer entender sobre nada do assunto, mas está interessado em compreender um pouco mais de alguma coisa que não conhece. É isso daí, então, ultrassonografia. Ultrassom é isso daí, ultrassonografia. Muito legal, né? Eu gosto.